Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai analisar o que significa a parceria público-privada. A parceria público-privada é um contrato de prestação de serviços e obras com duração mínima de 5 anos e máxima de 35 anos, firmado entre empresa privada e o governo, no qual o agente privado é remunerado exclusivamente pelo governo ou em uma combinação de tarifas cobradas dos usuários dos serviços, mais os recursos públicos. A opção por uma PPP decorreria da escassez de recursos para investimentos públicos. Porém, mesmo com a opção pelas PPPs, o governo atual continua enfrentando dificuldades para a obtenção de recursos em volume suficiente para a realização de grandes obras de infraestrutura. Para nos falar sobre experiências, desafios e propostas relacionadas às parcerias público-privadas, o convidado do programa Agenda Econômica hoje é o economista Gessner Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas e ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Eu que agradeço, é um prazer. Nós gostaríamos que o senhor nos pudesse dar um quadro, até uma explicação didática, para que o nosso público possa entender bem o que vem a ser, tecnicamente falando, em termos econômicos, financeiros, uma parceria público-privada. Bom, talvez dar um exemplo prático. Suponha que o governo tenha um conjunto de escolas que ele queira construir e manter durante um determinado período. Durante 30 anos, né, foi mencionado aí até 35 anos, durante 30 anos. Através de uma parceria público-privada, um parceiro privado pode construir as escolas e ser o responsável pela manutenção, administração dessas escolas, sem entrar no programa didático, pedagógico, etc., que continua sendo uma tarefa do governo, e ele pode fazer isso durante esse período. Isso pode ser interessante, pode ser útil, porque quem faz a obra e vai operar essa obra, há uma tendência dessa obra ser bem feita, dela ser já feita de acordo com as necessidades da manutenção, da operação, né? Há também uma vantagem para o governo que pode se preocupar apenas com o resultado, com o bom aproveitamento dos alunos, com o conforto e segurança dos alunos daquelas escolas, com o resultado. E os vários contratos de fornecimento, as várias ações práticas que precisam ser feitas para construir e manter o edifício, isso pode ser tocado pelo parceiro privado. Então, há uma divisão de tarefas na qual o parceiro privado fica com aquelas tarefas que ele sabe fazer melhor e o parceiro público com as tarefas essenciais para o Estado e com foco no resultado, que é aquele fundamental, que é, no nosso exemplo, a educação das crianças, né? O senhor tem o exemplo de escolas e a gente percebe que hoje há tentativas e efetivamente parcerias público-privadas em várias áreas. Recentemente o governo de Minas, por exemplo, fez com penitenciárias. Exatamente. Eu queria perguntar para o senhor duas questões. Primeiro, quais são as áreas onde se pode fazer PPP ou quais são aquelas que comumente se busca PPP? E como que se dá a remuneração desse parceiro privado? Até no exemplo da escola, no exemplo da penitenciária e outros. Normalmente, quais são as formas de remuneração? A parceria público-privada, ela ocorre em várias áreas. No mundo, ela tem sido uma modalidade muito aplicada. Na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália. 2 países em particular têm uma experiência muito rica e muito positiva em relação às parcerias público-privadas, que é o Reino Unido, onde elas começaram, e a Austrália, onde elas proliferaram em vários segmentos. E tem sido aplicado em saúde, tem sido aplicado em transportes, no conjunto da infraestrutura tem sido muito aplicado. Quando que convém ao Estado fazer isso? Às vezes há uma atividade que
ela não dá uma remuneração imediata, ela não dá uma rentabilidade imediata, por exemplo, para se fazer uma concessão e, através das tarifas, o privado ser remunerado. E há certas atividades, como pode ser o caso de escola, pode ser o caso de presídio ou outros casos, em que uma parcela deve vir de recursos fiscais, recursos do orçamento do Estado. O Estado poderia fazer diretamente. O que a experiência demonstra é que, quando o Estado faz diretamente, ele faz a obra diretamente, normalmente é mais demorado. A experiência brasileira, assim como a experiência internacional, é clara no sentido de que a duração dos projetos que são feitos diretamente pelo Estado são pelo menos 2 vezes maior do que os projetos realizados pelo privado, que tende a ser mais ágil e tem menos amarras burocráticas e pode fazer mais rapidamente a obra e os vários serviços daí decorrentes. Então, nesses casos, convém fazer isso. E como que o privado é remunerado, como o parceiro privado é remunerado? O Estado paga aquilo que se chama de uma contraprestação. Então, é calculado um pagamento que é feito regularmente no período durante o qual dura a parceria público-privado. Vamos continuar com o exemplo de 30 anos. Então, durante esse período de 30 anos, há prestações que são pagas, que procuram remunerar o privado pela obra que foi realizada e pelos serviços que estão sendo prestados. Isso estipulado em contrato. Isso estipulado em contrato e precedido de um período de audiência e consulta pública, no qual os termos do edital são discutidos, os termos da parceria são discutidos, amplamente debatidos, os órgãos fiscalizadores acompanham. O objetivo é dar a máxima transparência nesse processo para verificar, aquela obra é necessária, 2, ela se articula bem às demais obras que o Estado quer realizar, que a sociedade quer para o seu bem-estar. Bom, se a obra é necessária, e o que a sociedade quer? Que tipo de hospital a sociedade quer? No caso, no exemplo de Minas Gerais, que tipo de presídio se deseja, quais as características? Um outro caso interessante também de Minas Gerais relacionado à obtenção de documentos, né? A Centro, que é o Poupa Tempo em São Paulo, em Minas Gerais é o UAI, que é para obtenção de documentos com pouca burocracia e rápida, um serviço para o cidadão. Então, bem definido aquilo que se deseja, definido aquilo que o privado deve prover, a obra é feita, ela é operada e o Estado paga essa contraprestação. Agora, por que, na sua opinião, essa ideia, força da parceria público-privada ganhou tanto espaço, ganhou tanta, digamos, ganha força mesmo argumentativa, força política, apoio, seja em setores considerados à esquerda, o que é surpreendente, e seja em setores considerados à direita, embora esses preferissem a privatização. Nós temos agora o exemplo da China, que está fazendo aí uma remodelação do seu programa econômico para dar mais espaço, segundo se informa, à iniciativa privada, à questão de receber capitais estrangeiros. Como é que o senhor vê esse ganho de força? Olha, há um consenso no mundo que a participação do setor privado é importante, de uma maneira geral, na economia, né? O exemplo da China, que foi citado, é o exemplo mais claro nesse sentido. Os países têm que fazer um esforço muito grande de investimento para terem as condições de crescimento. Quer dizer, para os países crescerem de forma sustentada, eles precisam uma taxa elevada de investimento. Essa taxa elevada de investimento não é possível financiá-la exclusivamente pelo Estado, né? Nós assistimos aqui no Brasil. No Brasil, nós investimos um pouco menos de 20% do produto interno bruto
para que nós pudéssemos crescer a 5% ao ano, que seria desejável, um crescimento sustentado, né, bem mais do que o dobro dos atuais 2%, mais ou menos, que nós temos, nós precisaríamos aumentar o investimento para algo em torno a 25%, né, do PIB. É um salto no investimento, né? Mais ainda, nós precisamos investir muito em infraestrutura. Nós investimos relativamente pouco em infraestrutura. Hoje nós investimos algo como 2,3% em infraestrutura. Nós precisaríamos investir, a média mundial está próxima de 4%. Países, para dar o exemplo da China, que é o exemplo comumente mencionado, a China investiu em média nas últimas 2 décadas mais de 8%. Então, em infraestrutura. Em infraestrutura. Como investimento geral, mais de 50% do produto. Então, é um esforço muito grande. O Estado sozinho não tem condições de fazer isso, não tem os recursos necessários para fazer isso, não tem o expertise necessário, nem a capacidade de gestão para fazer esses investimentos. Então é preciso unir forças, mobilizar tanto o capital público, que continua sendo importante, quanto o capital privado. Mas apesar desse consenso que o senhor coloca, a gente percebe no caso do Brasil que as PPPs não têm deslanchado na rapidez, na intensidade que o discurso oficial trouxe desde o governo do presidente Lula. No plano federal, quais são as PPPs hoje? Por quê? Se há o consenso, se há necessidade do capital privado, se há um instrumento já sólido que são as PPPs, por que elas não deslancham? Olha, há várias razões. Eu chamaria atenção para algumas delas. Eu acho que o Brasil demorou para criar o marco legal para as parcerias público-privadas e também para dar um sinal claro de que o capital privado seria bem-vindo para participar nos investimentos. Quer dizer, demorou em que sentido? Um projeto de lei das parcerias público-privadas já estava praticamente pronto, já antes do início do governo, do primeiro mandato do governo Lula. Apenas em 2004 houve a legislação. E, na verdade, ela não foi muito... não houve um estímulo grande por parte do governo federal em relação às parcerias público-privadas. Alguns estados estimularam essas parcerias. Então, o estado de Minas Gerais, de São Paulo, do Espírito Santo e outras, mais ou menos uma dezena de estados no Brasil, estimularam as parcerias e deu resultado. Já há resultados práticos ligados a essas parcerias. Felizmente, no período mais recente, o governo federal deu um sinal mais claro, reconhecendo que é preciso trazer o capital privado, porque nós queremos crescer de forma sustentada, nós queremos uma melhor infraestrutura para o Brasil, melhores rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, saneamento. Não dá para fazer tudo isso só com recursos públicos. Então, eu acho que de uns 2 anos para cá, houve um sinal de que, olha, o capital privado é importante e agora é preciso um dever de casa no sentido de consolidar esse discurso, demover resistências e também verificar formas de agilizar os processos. Foi um pouco o esforço que nós fizemos no livro de parcerias público-privadas, Luiz Crisóstomo e eu, organizamos com vários autores especialistas para ver o que há no mundo em termos de parcerias público-privadas, o que deu certo, o que não deu certo, e o que pode ser feito no Brasil para destravar as parcerias público-privadas. Eu acho que a gente está no caminho certo no Brasil, falta um pouco pôr o pé no acelerador. Mas, professor, no caso recente das grandes obras que o governo anunciou, na forma de concessões, mas buscou atrair a participação do setor privado, obras de ferrovia, rodovias, portos, é um formato novo para um governo considerado, digamos, mais à esquerda, mas mesmo com uma forte presença de investimentos do BNDES, portanto, investimentos públicos, veja que no caso das ferrovias chega até 85%
Alguns até perguntam, se é 85%, por que o Estado não faz só? Né? Mas mesmo com esse forte estímulo de investimento público, o setor privado reluta. E há muitas interrogações sobre o ritmo e a conclusão dessas obras. Por que essa relutância? Olha, a gente fala muito no Brasil no tripé da política econômica, né? Normalmente pensando na política macroeconômica. Eu acho que aqui nós poderíamos sugerir o tripé para a infraestrutura. Qual seria esse tripé do ponto de vista da política pública? Primeira coisa, planejamento, ingrediente fundamental. O segundo ponto é regulação, ter um marco regulatório estável, né? E um terceiro ponto de gestão, que também é essencial. Eu acho que esses três elementos, planejamento, regulação e gestão, precisam ser melhorados para que você, de fato, atraia o capital privado. Então, todo o esforço deve ser concentrado nesses três vértices do tripé da infraestrutura. Muito bem. Nós vamos, no próximo bloco aqui no Agenda Econômica, examinar as diferenças entre as várias formas de trazer a participação da iniciativa privada, seja nas PPPs, nas concessões, e também fazer uma pequena comparação entre investimentos públicos, no caso brasileiro, com países da América Latina e países do porte do brasileiro. Continue com a gente aqui no Agenda Econômica.